Bem-vindas ao Alta Performance para mulheres com 40 anos mais. Aqui nós discutimos as estratégias para a sua jornada à alta performance. Isto é, a gente vai reconhecer e ajudar o nosso corpo a driblar todos os obstáculos que nós mulheres, a partir dos 40 anos, enfrentamos em nossa vida. Eu sou a Nath e o tema de hoje é como ter motivação intencional para a gente ter constância na academia e não desistir nunca mais. Então, primeiro eu vou dar uma definição bem rapidinha do que seria motivação, né? Muitas pessoas confundem o que é motivação com motivo. Então, a motivação ela é um estado biológico, emocional, social, cognitivo, tá? Que envolve ações que fazem a gente chegar ao nosso motivo. Então, a motivação é o caminho, é o processo do nosso dia a dia, que o porquê que nós estamos indo até esse motivo, tá? Então, a motivação é o caminho. Ela tem três pilares, ela tem três estágios, né? Pra gente conseguir intensificar a motivação. Ela vem o primeiro estágio de ativação, tá? Que é o momento que você faz a decisão. Eu vou fazer academia. Segunda-feira eu começo a academia porque eu quero ter mais qualidade de vida e quero ter mais tempo de vida para ficar com a minha família. Ponto. Essa é a ativação. É a hora que você ativou o sistema de que você precisa cumprir algo. Você precisa fazer algo para chegar em um determinado objetivo. Aí ela vem o segundo pilar, a segunda constância, é a persistência, né? Que independentemente de qualquer esforço ou de qualquer obstáculo que você tenha, você vai persistir no teu objetivo. Você vai persistir nessa decisão que veio através da ativação a chegar a teu objetivo. E a intensidade com que você vai fazer. Eu vou devagar, eu vou mais depressa. Então, envolve muito a intensidade. A motivação ela tem dois tipos, ela tem dois tipos de motivação, que é a extrínseca e a intrínseca. A extrínseca vem como se fosse estímulos externos, alguém te motivando a fazer isso. Por exemplo, envolve um troféu que você ganhe após você realizar essa atividade, recompensas que você mesmo possa fazer, dinheiro. Envolve um reconhecimento social, elogios, então tudo que vem externamente com que faça você ter que cumprir essa missão, né? Aí a gente vai ter a intrínseca, que é a que eu amo, que é a que eu... Oi, Niquinha, oi, a Pandora veio aqui. Dá um oi pra vocês. Agora chega, amor. Então, a extrínseca é a que eu amo, a que eu gosto muito, que eu acho que qualquer ser humano precisa desenvolver a extrínseca, tá? Então, a extrínseca vai surgir de dentro de você. É aquela motivação que você não depende de ninguém, de qualquer outra forma externa que você vai ter essa motivação. Ela vem da que eu consegui cumprir isso, é uma dopamina que gera, né? Eu cheguei no objetivo, é uma química, uma satisfação. Então, ela vem disso, da realização por você mesmo, tá? Então, extrínseca, externa, intrínseca vem de dentro de você. Eu consegui realizar o objetivo, eu vou conseguir, você não depende de ninguém para fazer isso, só de você. Eu vejo muita gente desistindo, né, no meio do caminho porque não tem a motivação. Então, é muito importante a gente saber diferenciar, né, a extrínseca da intrínseca. Muita gente se ancora numa motivação externa e uma motivação externa não depende de você, é sempre do outro, né? Tem muita gente que se motiva através de uma outra pessoa. E se aquela pessoa não corresponde a isso, você acaba se desmotivando. Então, a motivação intrínseca, ela é uma das motivações, no meu ver, a mais importante. É a que eu desenvolvi, a que eu tive persistência para poder desenvolver. O que não seria motivação? O que não é motivação
É tudo que envolve um pensamento e uma ação de que você não consegue fazer isso. É uma negatividade muito profunda. É aqueles pensamentos que vêm e que passam de que eu não consigo, eu não gosto de academia, é, aquele ambiente é muito masculino, eu começo, a atividade física é muito chata. Você começa, a motivação também vem muito a gente consegue ver o que não é motivação, é quando você consegue, que você não está tendo motivação, você começa a fazer uma coisa durante o teu dia, pode ser atividade simples do dia a dia, você para, você não consegue realizar. Então é tudo que está ligado ao negativo. Se você está muito assim hoje, é porque você precisa da motivação. Não é você não conseguir, eu não consigo fazer as coisas. Você não está tendo motivação, você não desenvolveu uma motivação, que é essa motivação intrínseca que eu vou abordar muito aqui nos conteúdos. É você desenvolver essa motivação intrínseca, não é porque que você vai conseguir, entende? Então, assim, não é que você não é nada. Tem muitos pensamentos assim, eu não consigo porque eu desisto muito na minha vida, não consigo concluir nada e tal. Então, tá faltando motivação para você, né? E eu digo por experiência minha, por experiência de amigos que já fizeram, né, algumas dicas que eu deram, a motivação está ligada muito à alimentação que você tem. Os alimentos têm um poder muito, muito, muito grande de te desmotivarem ou de te motivar. Então, para mim, quando eu descobri isso, foi o divisor de águas na minha vida. Eu passei a alimentar a minha motivação e a alimentar o meu motivo. Isso virou o jogo para mim. Eu jogava de um jeito, né? O jogo da vida. Eu jogava a minha vida de um jeito, um tempo, e depois que eu descobri essa relação de eu posso comer um alimento que vai me dar motivação. Eu posso estar passando por um problema muito grande, mas eu vou comer esse alimento e esse alimento vai agir numa química cerebral e eu vou ter a motivação, eu vou passar por esses obstáculos. Então, quando eu descobri e comecei a desenvolver esse modo, esse método para eu poder ter a motivação, por mais que eu tenha obstáculos, foi a virada de chave. Eu vou contar uma historinha, uma pequena história da minha vida para vocês, quando eu tive essa virada de chave, essa virada de jogo na minha vida. Quando eu tinha 37 anos, eu sempre fui para academia, eu sempre tive uma alimentação, não era 100% saudável, mas era uma alimentação equilibrada. Eu me alimentava bem durante a semana, final de semana eu me permitia. Mas a academia sempre foi constante. Quando eu tava nessa transição de 36, 37 anos, eu comecei a me sentir um pouco desmotivada para ir na academia. Mas até então, hoje eu falo a palavra desmotivada, porque eu não sabia que o que faltava para mim era uma motivação e o porquê que eu não estava tendo mais aquela motivação. Hoje eu sei o conceito certinho. Então, assim, 37 anos, comecei a não fazer atividades mais que eu fazia antes. Parei de ir para academia, parei de me alimentar equilibradamente como eu me alimentava. Comecei a entrar num estado muito negativo mental, porque eu falava, eu me questionava, nossa, eu gostava tanto de ir para academia, por que eu não tô conseguindo ir mais? E aí aquilo gerava muita culpa em mim. Nossa, daí comecei a engordar, porque eu parei de fazer atividade física, exercício de força e comecei a me alimentar desequilibradamente. Então, duas coisas negativas, começaram a vir mais coisas negativas. E eu comecei a me questionar e diante de umas doenças familiares, né, que eu tenho, de um DNA, assim, que minha mãe teve câncer de mama, meu pai faleceu de um melanoma, né, então eu tenho um histórico
de DNA assim não muito favorável para mim. E quando eu comecei a sentir essa negatividade e comecei a ter ações negativas comigo, eu comecei a me questionar em relação a isso. Comecei a me questionar muito sobre o porquê de tudo isso, né? E me veio um despertar um dia de que eu precisava voltar, eu precisava me recuperar diante de tudo isso, porque eu já tinha vivido duas doenças próximas do meu pai e da minha mãe, e eu comecei a querer estudar e a querer entender por que um ser humano que tinha um pensamento mudou tão radicalmente assim. Era diante de obstáculos? Era diante de algumas, né, de alguns problemas que eu tive psicológicos em relação, porque depois que minha mãe faleceu, eu desenvolvi uma doença emocional, que é o vitiligo, e isso me impactou muito, porque eu não tinha conhecimento disso, eu fui estudar um pouco sobre isso e descobri que era emocional. E diante de tudo isso e diante de um DNA não muito favorável, né? Eu comecei a me questionar e falar assim: o que será que eu posso fazer para eu poder me ajudar? Então, diante de todos os problemas que eu estava passando, eu fui estudar muito a fundo de o porquê que isso poderia estar causando na minha vida. E eu descobri que eu estava na perimenopausa, que eu estava tendo, sim, flutuações hormonais já com os 37 anos. E comecei a desenvolver muito, estudar muito desenvolvimento pessoal, alimentação e como eu poderia me ajudar diante daquele obstáculo que eu estava tendo por eu ter flutuação hormonal já e eu não poder fazer reposição hormonal diante do meu DNA, né? Que meu pai e minha mãe teve câncer de mama e faleceu de câncer, meu pai também, câncer, um melanoma, que é o câncer de pele, faleceu, então eu não posso fazer reposição hormonal. E eu fui estudar para poder me ajudar. E a minha descoberta foi de que nós sim podemos comer os alimentos certos e ter os resultados em nossa vida. Nós sim podemos comer para poder ter motivação na nossa vida para poder fazer o que a gente precisa fazer. E como eu tava com um problema de que eu não era a mesma pessoa antes, eu não tinha a mesma força, a mesma motivação do que eu tinha antes, eu comecei a me alimentar de acordo com os benefícios que aquele alimento me trazia. Ah, eu preciso voltar para academia, tal alimento, esse alimento vai agir dessa forma, dessa forma dentro do meu corpo. E assim eu comecei a fazer. E quais foram os benefícios que eu tive de todo esse estudo, de todo esse desenvolvimento que eu tive pessoal e junto estudando ações e alimentos que eu poderia estar associando tudo isso? Eu descobri que a motivação era um dos principais obstáculos que eu precisava vencer e que eu tinha os alimentos certos para eu ter motivação. A motivação, ela é um estado mental que a gente não tem o tempo todo. A gente pode se acordar motivado e no decorrer do dia a gente se desmotivar. Mas estudos confirmam que determinados alimentos associados com a água, né? Sempre associados com a água, a gente consegue vencer qualquer obstáculos biológicos, né, físicos, químicos que a gente tenha durante o dia para a gente conseguir cumprir o nosso objetivo. Quando eu comecei a aplicar tudo isso na minha vida, comer os alimentos conscientes para que eu tivesse motivação, para que eu tivesse uma autoestima melhor, uma realização, uma satisfação, e eu comecei a aplicar isso, tudo começou a mudar. Tudo começou a mudar. Eu comecei a fazer um grupo de alimentos que de acordo com aqueles alimentos, eu ia conseguir no final do dia ter a motivação com que eu precisasse para eu cumprir o meu estado, né? O meu propósito, que era a academia. E se eu cumprisse a academia, eu tinha todos os benefícios, né?
não teria depressão, estresse, dores, ia conseguir gerenciar o meu progesterona e o meu estrogênio que estavam em oscilação. Então, todos esses benefícios que a motivação me deu para eu poder chegar no meu objetivo foram muito, muito essenciais. E eu consegui sim, através da alimentação. Acreditem. Pode parecer bobagem, pode parecer muito pouco provável, mas eu posso te falar que eu só consegui sair daquele estado que eu estava. Eu não poderia fazer reposição hormonal. Hoje eu estou com 40 anos. Eu não poderia fazer reposição hormonal. A minha biológica, minhas químicas internas estavam sim sendo danificadas, prejudicadas. Eu estava entrando em depressão, eu estava com estresse, o meu humor não era o mesmo, eu não conseguia fazer atividade física mais. Minha família começou a entender que eu estava diferente e eu não conseguia sair daquele estado. Eu digo sim, quando eu comecei a aplicar esse método que eu estudei, que eu coloquei em prática e eu me transformei com isso, eu consegui sim alcançar o meu objetivo. Eu consegui sim ter motivação através dos alimentos para eu correr a minha estrada, para eu cumprir o meu caminho até o meu objetivo. Então eu vou falar alguns alimentos que vão ajudar você a ter motivação durante o dia. E sim, gente, acreditem, acreditem, porque eu passei por isso. Eu vivo isso no meu dia a dia. Então, tudo que você come influencia se você vai ter motivação, se você vai ter um dia produtivo, cheio de energia ou não, né? E o salmão, o nosso primeiro alimento, o salmão. O salmão é riquíssimo em ômega 3, que todo mundo já conhece, mas ele tem 2 ácidos graxos importantíssimos que fazem com que a gente tenha uma potência cerebral incrível, incrível. O mirtilo também, as frutas vermelhas, são ricos em antioxidantes, que a gente precisa de antioxidantes todos os dias, né? Esses antioxidantes fazem com que a gente pare de ter aquelas falhas de memória. O que eu tava falando mesmo? Não. O que eu precisava fazer isso? O que eu precisava fazer? Eu tenho certeza que você já viveu isso. Eu tenho certeza, por causa dessa flutuação hormonal. O abacate, gente, o abacate é uma estrela muito, muito brilhante em relação à nossa alimentação. Ele é cheio, ele é rico de gorduras monossaturadas que elas fazem com que aumente o nosso fluxo sanguíneo. E a gente tendo um aumento desse fluxo sanguíneo, o fluxo mais rápido chega no nosso cérebro, no nosso sangue e faz com que a gente tenha um poder cognitivo rápido. A gente não pare, sabe aqueles apagões? A gente não tenha isso. Então, esses alimentos são muito importantes. O chá verde também, gente, é muito importante em nossa alimentação. Então, meninas, acreditem, a alimentação faz toda a diferença, principalmente nessa nossa idade, que é a partir dos 40 anos que a gente começa a ter a parte cognitiva prejudicada, a parte emocional prejudicada, diante desses hormônios, e a gente daí começa a ter uma sofrência também do estado social, né? Que hoje no Brasil a gente não tem muito apoio, não é muito falado que a gente não está ficando maluca. A gente tem essa oscilação de humor. A gente uma hora tá legal, outra hora não tá. E as pessoas não entendem que isso é biológico, né? Não é que a gente queira fazer isso. Quando a gente vê, a gente já fez, é biológico. E quando mulheres fazem reposição hormonal, podem fazer, isso melhora muito, mas no meu caso, por exemplo, eu não posso fazer reposição hormonal. Eu não posso depender da medicina para isso, de vir um estímulo externo. Então, eu preciso ter motivação. Eu descobri que eu preciso usar e saber da função de cada alimento para eu poder elevar meus hormônios, para eu poder ter uma química cerebral boa, um poder cognitivo bom, para eu não ter mais
falha de memória. Eu preciso reconhecer todos esses obstáculos que eu vou ter devido a perimenopausa, menopausa e eu não poder fazer reposição hormonal e me ajudar. E a academia, gente, ela é muito essencial. Você tem noção que a academia, ela ajuda a elevar os níveis hormonais? Ela equilibra, ela nos dá dopamina. Dopamina é um hormônio da felicidade. Então, quando eu faço academia, é sério, eu chego em casa outra pessoa. Hoje eu faço academia 4 vezes por semana. Eu não falo pra você que eu amo fazer academia, mas eu preciso fazer academia. Eu preciso. E eu tenho uma constância e eu tenho uma motivação dia após dia, através dos alimentos. Tem dias que eu não tô legal, eu já passei por essa experiência. Tem dias que eu não tô legal, eu me alimento certinho. Hoje eu tô com falta de motivação. Eu tenho os alimentos, eu tenho os grupos de alimentos, eu tenho aquela rotina de tomar água, né? Que é muito importante, que não adianta a gente comer Adianta, mas a gente precisa da água para poder transportar todos esses nutrientes para o nosso cérebro. Então, a chave de ouro, a virada de jogo, de vida para mim, diante daquele obstáculo que era que eu não podia fazer reposição hormonal e eu precisava da motivação para poder voltar à minha rotina que era antes, que era de academia e um equilíbrio na minha alimentação, veio através dos alimentos certos, dos alimentos, das quantidades certas a ser ingerida, para você ter uma alta performance, principalmente na academia. Porque hoje a gente vê, hoje melhorou bastante as mulheres na academia, mas eu tenho muitas amigas, eu tenho muitas pessoas que eu conheço que não fazem academia por eu tenho vergonha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Colocam vários obstáculos que não fazem com que ela cumpra isso, porque nós mulheres precisamos da academia. Quem está na perimenopausa, quem está na menopausa, nós precisamos da atividade física para mudar a nossa química, para mudar a nossa biologia corporal. Não é só por estética. Sim, ela vai ajudar você a emagrecer, ela vai ajudar você a ter mais a sensação de felicidade, ela vai aumentar a sua autoestima, os níveis de estresse vão abaixar, você vai estar livre, vai estar protegida de uma depressão. Sim, tem estudos comprovados que você, fazendo atividade física, você sai da depressão, né? E eu tenho um estudo até aqui que eu vou relacionar, da Cleveland Clinical Health and Essential, que foi uma matéria internacional que fizeram com uma nutricionista que ela se chama Sarah Thompson Ferreira, tem o nome Ferreira, mas ela não é daqui, ela é de fora, e ela diz assim, ó: alimentos e nutrientes específicos ajudam o seu cérebro a produzir substâncias químicas que afetam o seu humor, a sua atenção, o seu foco, e tem alimentos que tiram tudo isso de você, né? Então, nós mulheres que estamos na perimenopausa, na menopausa, precisamos desses alimentos mais do que tudo, porque a gente está sofrendo tá sendo afetado o nosso biológico. Então, meninas, vocês que estão na perimenopausa e na menopausa, eu tenho certeza que é muito, muito, muito mais difícil a gente enfrentar uma doença terminal e não conseguir ver o futuro de nossos filhos do que a gente começar a se alimentar conscientemente e ir para a academia. A academia e a alimentação consciente para ajudar os obstáculos que a gente tem em nosso biológico a partir dos 40 anos é muito fundamental. E é por isso, é por mim e é por vocês que eu estou nessa jornada junto para a gente descobrir mais técnicas e eu passar todo esse conhecimento que eu tenho para a gente driblar todos esses obstáculos que a gente tem em relação a essa idade e essa química corporal que acontece desfavoravelmente para nós a partir dos 40 anos. Então, vem comigo, meninas, vem comigo nessa jornada para a gente alcançar a nossa alta performance e driblar todos esses obstáculos químicos que acontecem com a gente. Acompanhe nossos conteúdos e vamos viver
Vamos viver essa fase de alta performance com muita leveza e com muita satisfação, assim conseguindo ser nós, mulheres de 40 anos, nós não estamos loucas. Nós estamos vivendo uma fase biológica um pouquinho desfavorável, mas que a gente pode mudar através da alimentação e da atividade física, tá bom? Beijos!